tá falando do Trump, né? Sim. Não, dizendo que 2025 promete, né? Porque já tem esses movimentos. Inclusive. É porque quando você fala promete, o público acha que vai ser as mil maravilhas, vai ser maravilhoso, vai ser o Não, país do. pelo contrário, né? Não, pelo contrário também não, mas. Não, eu digo o seguinte, cara, porque assim, muita coisa ainda. Ó, de 5 de novembro, né? Que foi o dia da eleição, né? Sim. Até hoje, você já citou aí, ó, Canadá, né? Alemanha, lá na Síria, caiu, né? Bashar al-Assad. Caiu o governo lá. Teve um movimento da Rússia tirando tua força de lá, né? Que a Rússia sustentava, né? Aliado, né? E quem tá. Cara, chega a ser engraçado. E quem tá agora, do nada, como um coadjuvante que apareceu com força total, mandando tropa, fazendo bombardeio? A Turquia. Nem tava na Turquia. parada, já tá agora dona do pedaço. Pra você ver como é que as coisas são. O movimento é muito mais rápido e fluido do que a gente imagina. E cíclico. Pô, quem tava lá era alguns países, o americano apoiando o Então, ISIS, o por que a Israel. Rússia saiu? Pô, tá aí uma pergunta que eu não tenho uma Por que a resposta Rússia assim. saiu? Estranho, né? E saiu De e boa. os caras tomaram lá, derrubaram o governo com a facilidade, Não, e né? tem base russa que está lá até agora. Eles ainda estão negociando. Ninguém Sendo protegido. invade, ninguém dá tiro nos caras. Estão negociando uma saída completamente pacífica. Estranho, né? Não, então, é isso. A Rússia sai do Oriente Médio, né? E como é que fica a situação na Europa? Parece que tem um acordo, né? E Tipo, deixa isso aqui, mas me dá aquilo lá. não, deixa o meu quintal aqui comigo, né? E eu saio de lá. Tu quer o Oriente Médio? Beleza. Trump, tu quer o Oriente Médio? Quer o petróleo? Show, mas eu Vai quero. lá. Mas olha só, Aqui é meu. para de ficar mandando dinheiro e ajudando a E Ucrânia. eu, Deixa a Ucrânia comigo que eu vou resolver com a Ucrânia. eu posso te dar os ativos? Lá é petróleo, Oriente Médio. E do outro lado é gás. Isso. Se ele dominar a Ucrânia, aquele gasoduto Nord Stream, a empresa, né, que é a Gazprom, se eu não me engano, salvo engano, me desculpe aí se eu estou errando, tá, público, mas que eu de vez em quando eu falo tanto que Se acabo errar, vão falando. pegar no teu pé, hein, cara. Não, pegam, mas aí depois eu venho no outro podcast consertando. Mas se a Ucrânia perder vai ter uma reconstrução daquela e um investimento massivo em transportar o gás para a Europa. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. E ainda tem mais, né? A área, porque a China e a Rússia são os maiores produtores de fertilizante do planeta. Eles vão usar parte desse território da Ucrânia para produzir fertilizante. É outra jogada que eles aumentam a hegemonia de um ativo. Então é gás, fertilizante. Ninguém joga para perder, irmão. Então, cara, e nessa aqui 2025 promete, né? Tem aqui no nosso lado, né? Nosso vizinho aqui, Venezuela, cheio de petróleo. Parece Maior que reserva do mundo. o Arrumando confusão dia também. 10, né? Que foi dia 10? Dia 10. Dia 10 de janeiro, o concorrente lá falou que vai assumir a presidência. O cara que está refugiado, que diz que ganhou a eleição, porque um fala que ganhou, os Estados Unidos concorda, todo mundo concorda, mas o Maduro não arredou o pé até agora. Já falou a público que dia 10 ele está assumindo. Não, que certeza é essa que esse cara tem para falar isso? Ele sabe que vai acontecer alguma coisa. Não, tu não viu fala vindo lá do governo americano dizendo, ó, que tem até dia 10 pra e sair. a gente no primeiro podcast falamos sobre a Venezuela, um dos papos foi Venezuela, né? Que até deu uma viralizada boa, que eu até falei, ele tá lá roncando junto pra Guiana lá, né? Guiana, a Recibo. Ele fez alguma coisa? Só roncou, filho. Porque a Venezuela sozinha ela não tem perna para fazer isso. Ela faz essa narrativa e espera apoio de alguém. Ninguém deu apoio à narrativa. Na mesma hora. Não, ainda mais com essa postura do Trump, né? Se o Trump não tem interesse na Ucrânia, pra Rússia, show. Tá show. A Rússia saiu da Síria. Você acha que ela vai vir na Venezuela aqui? Dar suporte pro Maduro? Tem um arrumando país, problema deixa eu lembrar se é com Trump? Porto Rico, não é Porto Rico não. Tem um país pequeno que já foi mobiliado uma base lá americana. Está sendo mobiliado. Já mandou parte de navios. Não sei. Paísinho pequeno, eu não lembro se é Porto Rico, se é Costa Rica. Não.
eu não lembro, mas já estão mobiliando uma pequena base, né, que o americano ele é muito esperto na logística. Antes dele fazer qualquer ataque, ele já tem uma base pronta para como trampolim, né, de logística para esse tipo de operação. O Agora, americano faz isso há muito tempo. Há muito tempo. agora, a possibilidade, né? Toda vez que a gente fala de Venezuela, a gente acaba falando da relação com China e Rússia. Sim. Mas tu vê alguma possibilidade do Maduro causar uma confusão aqui, por exemplo? Uhum. Não sair, é óbvio que ele não vai sair. Acho que surpreenderia, né? Pelo perfil dele e pelo Bem, histórico. ele já deu um indício que vai sair. Sabe qual foi o indício? Qual? Liberou acho que 40% dos presos políticos que estavam no país, da população. Liberou todo mundo. Tem até o vídeo do pessoal fazendo uma festa na rua. Então algo está para vir. Agora, a gente não pode muito apostar, é o que eu falo, apostar ficha. A gente fica vendo os acontecimentos e dando nossas opiniões, o que é uma coisa muito natural e muito normal. Porém, né, para o acontecimento futuro da de encontro que a gente está apostando, não tem. É daqui para ali isso. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a verdade. Mas o que tudo indica, para mim, agora Júlio falando novamente, é que ele vai arredar o pé. Não sei por quê, mas vai arredar Cara, o mas pé. não é estranho, cara. Ele nunca deu importância porque o Trump não reconheceu também a vitória dele na Sim, época que o opositor era o Guaidó, né? sim. Inclusive, os Estados Unidos, né, reconheciam o Guaidó como presidente da Venezuela e tal. Ele foi pra lá, né? E isso é o governo Trump. É, mas aí O não, que que muda agora? o que muda é essa, né, talvez, né? O que muda é esse acordo de Síria e Ucrânia. Ah, o que muda Isso é um acordo de relevância para o com cara falar Rússia, assim: né? eu estou pegando o petróleo do Oriente Médio, mas da Venezuela é meu. Entendeu? Você vai sair daqui? Beleza. Vai pegar a Ucrânia? Beleza, mas eu quero fazer um negócio contigo. Petróleo daqui é meu. Quem é o maior consumidor de petróleo do planeta? É os Estados Unidos. Pô. É, é. É um tipo de linha de ação de pensamento. Estou E falando que isso vai acontecer. não, e o que o Maduro estava ameaçando na Guiana, a empresa americana tá lá, né? Tá lá até hoje. Cara, eu falei isso no podcast, naquele primeiro. Cara, é a Exxon. É, É uma das empresas onde tem uma opção de, cara, de nível altíssimo dos Estados Unidos. Você acha que esse cara vai botar bronca mesmo e vai atacar e vai tirar a Exxon de lá? Pô, mas não vai mesmo. Os Estados Unidos mandam uma frota de navio para lá na mesma hora. Tá falando de petróleo, não tá falando de. então, cara, vamos lá. E ele descobriu que parte da bacia fazia mais parte de Arrecibo. Arrecibo, né? A maior parte da bacia Enriquecido. fazia parte desse lugar. Então o que ele pensou? Pô, cara, a maior parte da bacia de petróleo está do lado dos caras. Esses americanos são. Aí ficou E aí tem putinho. uma marcação histórica ali, né? Exatamente. Isso já aconteceu no Peru. Aí ele foi e anexou o mapa, né? E falou, esse é o mapa da Venezuela. Aí Carcará teve aqui e falou, porra, agora então pronto. O cara pega um papel e fala, esse aqui é o Risca. mapa, esse é o mapa, É assim agora? né? É sim agora, então, porra. Entendeu? O Brasil vai chegar aqui, vai pegar o Uruguai, Paraguai e vai falar, é Brasil. Na Fez ser Brasil? narrativa. Ó, é um drone, uma nave mãe do Irã que está mandando drone espião. Não colou. Não! Agora eu acho que é a invasão alienígena. Não! Agora eu acho que é drone comercial. Eles estão mandando para ver se cola. Até agora o que está Sim. aparecendo é isso, porque já se mudou o assunto 4 vezes e eles não deram declaração oficial. Pode ser isso? Não é. Pode ser aquilo? Não é. Parece que eles estão jogando as cartas para ver se alguma coisa cola. É um indício do que está acontecendo, né? Pode-se falar que não é a verdade, mas que é um indício porque já jogaram 4 narrativas e não colou nenhuma até agora e não deram nenhuma coisa oficial. Pô, pelo amor de Deus. Os amigos meus, né, que eu tenho amigos que acreditam piamente que é a invasão alienígena, eu falei, tá bom. Aí mandei a foto lá pro cara, falei, e esse drone aí? Né? O policial segurando o drone gigante, que é uma empresa. Aí o cara falou, não, mas isso aí foi os Estados Unidos que fez. Porque... Eu falei, porra. O cara fala que é drone, mostra o drone, pô, né? Então, vamos aguardar, porque eu acho que tem uma timeline. E qual é a timeline? Dia 20 de janeiro. Se a partir do dia 20 de janeiro continuar a invasão OVNI, aí eu falo, tá bom, beleza.
Aí as minhas análises começam a verter para um outro lado. Então, por enquanto, as análises está para cobertura de alguma coisa, né? As análises, que não é a afirmação ainda. Sim. Mas o que tu acha mais forte? É cobertura de alguma coisa ou é Cobertura. criar um tumulto, medo para impedir o 20 de janeiro? Os dois ali, os dois. Os dois, porque quando você, é o que eu falei agora, quando você cria uma narrativa, você não cria uma narrativa única. Porque é igual história de cobertura. História com E de cobertura. Uhum. Você tem que ter a história da história. Porque se a primeira cair como mentira, você mete a segunda. Entendeu? Vou te dar um exemplo. O que você está fazendo aqui no meu país? Foi pego. O que você está fazendo aqui? Não, não. Eu sou pescador. Cara, cadê o peixe? Cadê a vara? Caralho, fodeu. Não, não, eu não sou pescador, não, cara. Eu vou falar. Eu sou de uma equipe de pesquisa que a gente veio aqui para catar. Eu sou do exército mesmo, mas a gente veio aqui para catar alguns animais, porque a gente está fazendo biopirataria. Mas não é isso. É mentira também. Você jogou uma mentira mais fraca para que ela caísse, para você falar: não, cara, desculpa, eu vou falar a verdade. A verdade é essa, que também é mentira. Joga a mentira mais forte. Exatamente. Você entendeu? Isso é uma técnica muito utilizada. Se eu, né, no meu nível, nosso nível, a gente utiliza essas técnicas, imagina num nível mais alto, num nível global. São 10, 15 histórias de cobertura. Não colar uma, vai a outra, não sei o quê. E tem essa que pode, parte dela é verdade, e a gente mete mentira no meio. Desinformação é uma arte. Operações psicológicas também. Pô, Julião, mas eu jurava que você fosse vir aqui e falar, não, porra, invasão alienígena é o Cara, início é aí que e tá a tal. diferença, né? Eu acredito piamente nessa temática de alienígena. Só que Quer tu não tá prova? vendo ainda. Vai lá atrás, filho. Vai lá atrás. Vai em Pumapunco. Vai nas linhas de Nazca. Vai em... Entendeu? Vai em Olitaitambo. Vai na Ilha de Páscoa. Vai no tempo Kailasa da Índia, aí você vai começar a falar comigo, bacana. Agora, vídeos na internet, luzes voando, e você quer afirmar 100%, não estou falando que, eu também não estou afirmando não, tá? Que é 100% alienígena, aí também não, mas vamos coletar todas essas informações para a gente ter base no que está falando. E eu não acredito, volto a dizer, né? Eu tenho como dar mais ênfase a essa teoria alienígena, mas não vai ser com avistamento de internet. Não vai ser. Não vai ser. Existem histórias, existem documentos a qual eu vi com o Edson Boaventura, que dão muito mais robustez do que um videozinho Pô, são passando, vários vídeos. não é? Mas, pô, tem documento ali assinado por autoridade. Pô. Tem documento com carimbo confidencial. Nem era para estar ali na mão dele. Sim. Como ele conseguiu? Entendeu? Eu conheço documentos. Eu peguei, eu não sei se você lembra, eu peguei, olhei, falei, deixa eu ver sua pasta, eu olhei um, olhei outro, cara, são documentos reais, tinha um lá que era real, não era cópia. Como é que ele teve acesso a isso, cara? E ele fala, não, Aí ele isso aí eu fala, tenho porque eu tive um o contato. Ele não cara. fala qual é o agente, né? Não, teve uma que ele falou que um coronel, sei lá, alguém assim, né? Tinha, guardou com ele, né? Meio que Depois que há o uma cara morreu, desclassificação e o cara morre, foi lá e pegou com a família. entendeu? O que é aquela Vai história que tu prender falou? quem? Exatamente, a história que tu falou. O cara pega um monte de coisa, descarta, desconsidera, mas aquilo que é valioso ele guarda com ele. Claro, Aí guardou com ele um tempão. Não aconteceu nada, morreu. beleza. Aí o Edson, caçador, né, acompanhando, foi lá e pegou. Porque quando você começa a conversar com as pessoas, esse negócio é bastante interessante, porque a lei ela te alcança, mesmo você fora da força. Então você não pode fazer coisa errada. Agora o cara morreu, vai prender quem? Vai prender a família? Né? Não pode, isso não está na lei. É isso. E também não pode prender o cara, né? Porque e o cara não é obrigado a falar, né? Quem deu, né? Exatamente. Sigilo da fonte? Sigilo da fonte. É? Mano, Walter, tu preserva o sigilo da fonte? Pô, irmão, acho que sim, né? Acredito que sim. Ele acha.
Ele Ele sempre acredita. quer, É sempre assim, né, mano? achar Ah, é uma demonstração notória que você está andando em cima da linha e não sabe para onde vai cair, né? Então, descobriu-se que existe um subgrupo de projetos dentro da Lockheed Martin chamado Skunk Works, que nada mais é do que 85% da empresa totalmente secreta. Então, eu vou traduzir para o público entender. É uma empresa americana, multibilionária, que tem vários contratos com o governo, onde 85% da empresa, ninguém sabe o que eles fazem. Pô. Então pode ter nave, pode ter uma opção de coisa que ninguém sabe. E isso pode ser projeto, só estou dando um exemplo, né? Isso podem ser projetos desses próprios 85% de empresa secreta, chamada Skunk Works, dentro da Lockheed sim. Martin. A Northrop Grumman, que fabrica o avião B-2, o bombardeiro, que parece uma asa delta, também tem seu setor secreto. A Boeing, por exemplo, tem a Phantom Works, né? Cada parte secreta ele tem tipo um logotipo que mostra que aonde você vê esse logotipo, mostra que aquilo é um projeto secreto americano. Então, como vamos saber se nem o público atual americano sabe, como nós aqui, meros mortais do Brasil, né, pesquisando na internet, conversando no podcast do Fala Globo, vamos saber pontificar o que é que está acontecendo e se essas empresas têm ligação com isso. Não sabemos e não vamos nem saber. Eu tenho certeza disso. Porque os Estados Unidos eles tratam essa confidencialidade muito a sério. A gente pode partir do princípio da Área 51. A Área 51, até um certo tempo atrás, não muito atrás, não existia. Pô. Não existia. Ela estava lá, você conseguia ver de satélite, porque não pode voar nenhum avião em cima daquela área, mas você conseguia ver de satélite, ela estava lá, todo mundo falava nela na internet desde a década de 80, 70, e o governo falava, não, não é mentira, É. não existe. O que você tá vendo não é o que Não você é tá o que você vendo. está vendo, exatamente. Até que isso tomou uma Ah, proporção por causa da lei de acesso à informação americana, chegou-se ao Congresso e eles falaram: realmente, vocês têm razão, a gente vai falar. Existe uma base lá, mas a gente não pode falar o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente nunca. O maior passo que a população dá, né, para tentar descobrir o que realmente o governo faz é um pequeno passo, porque quando ele fala assim no projeto Blue Book, né, de Ali Heineken, do governo, chamaram um cientista maravilhoso para falar, ó, prove a existência de vida fora do planeta e os discos voadores. Ele ficou anos lá, quando terminou, falou: ó, tá aqui o projeto. Ele falou: muito obrigado. Agora você vai lá e fala para a imprensa que é tudo mentira, fenômeno atmosférico. Então, quer dizer, usaram aquele cara, aquele cientista durante anos, décadas, chegou a década, e depois, para o final do projeto, fala assim: não, não é nada, a gente concluiu que não é nada. Então, toda vez que a gente acha que a gente vai dar um passo mais longo em direção da verdade, o governo vem te dar uma paulada na cabeça. No Uruguai se chama de la hecha, né? Uma machadada na cabeça. Então, mas, é difícil a gente chegar num denominador comum para falar no assunto com propriedade. Eles estão soltando a conta-gotas há muito tempo. Ah, e quem conhece sobre operações psicológicas, ó, a conta-gotas. Entendeu? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, não é para saber. Vai te dar um golinho, você vai ficar satisfeito. E só daqui a 10 anos você começa a levantar outra bola, ele vai lá dar outra gotinha. Entendeu? É assim que funciona. então, ô Júlio, mas quem controla essa narrativa é o governo ou é porque os alienígenas não querem, eles que estão tocando o jogo, né? Aí a gente entra naquela velha Quem, contro- máxima de duas quem tá linhas de controlando pensamento, quem? né? A gente falou do número 12. Lembra do número 12 que eu Porra, falei para lembro, você? Falou, lembro, pô, que isso, cara? Então, lembro. o número 12 existe no governo de Truman, se eu não me engano, não sei se foi Truman, ele chancelou os 12 majestosos. Eram 12 autoridades americanas que detinham um segredo que ninguém podia saber. Existem alguns documentos que vazaram da prova desse grupo, né? Que esse grupo tenta dominar a informação e manipular ela sem deixar o restante do planeta saber o que está acontecendo. Então, já tem vários teóricos dizendo
que os Estados Unidos fazem engenharia reversa e que essas empresas, aí é a linha de pensamento que acredita piamente que os alienígenas existem. 1947, né, tem até um corte do vídeo que eu falo que é 57, mas eu estava um tempão falando, mas saiu 57, mas errata, né? Lembrando 1947, da queda em Roswell, que é muito interessante. Você tem a queda e parece que a partir daquela data esse grupo secreto, né, oculto, começa a tomar conta do assunto, onde o governo não faz parte disso. Os presidentes são um exemplo, que alguns presidentes saíram e falaram, eu pensei que eu ia saber sobre certas coisas, mas eu fui presidente dos Estados Unidos e não tinha acesso a certas coisas. Mostra que tem esse grupo, né, que tomava conta dessa queda de um OVNI e de outros OVNIs durante o tempo depois da primeira queda em Roswell, e eles detêm isso tudo e ficam trabalhando isso décadas e décadas, construindo as novidades que nós temos no nosso mundo com tecnologia reversa do que eles conseguiram pegar das quedas e de derrubar OVNIs. Já vi casos, já ouvi falar de casos que foram até derrubados, né? Roswell tem uma linha de pensamento que diz que eram testados radares ativos, eram antenas gigantescas que lançavam ondas eletromagnéticas para saber, né, porque estava na época da Guerra Fria, né, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, todo mundo preocupado com guerra nuclear e tudo mais. O que aconteceu? Essas antenas começaram a interferir no voo dessas aeronaves que dizem trabalhar com antigravidade. E essas aeronaves começaram a cair. Então, por isso teve um certo número de quedas. Quando esse radar foi tirado de serviço, as quedas cessaram. Então, os estudiosos de ufologia dizem que essas antenas de radares ativos faziam com que as aeronaves caíssem. Quando a aeronave passava onde estava tendo aquela energia sendo despendida, a aeronave sofreu uma interferência e caía. E eles conseguiam resgatar a aeronave. É uma linha de pensamento. Então, esse governo oculto, que se existir, ele não vai, é o que nós conversamos anteriormente, ele não vai deixar essa informação vazar. E sim vai dar gotinhas de felicidade para que você acredite que você está vendo o que não está vendo. E é isso, você está sendo manipulado, feliz da vida, recebendo informações. O governo está liberando informações. Cara, isso aconteceu em 1947, vamos entrar em 2025 e até hoje não tem um dado concreto sobre o assunto. Você acha que ele não veio dando gotinha desde 47 até agora para te deixar feliz? É óbvio que é, se o caso da linha de pensamento da existência desses seres e dessas naves. Sim, e o governo oculto, tudo que ele quer é ter o controle, né? Controle da E massa, uma da das narrativa. ferramentas de George Orwell, 1984, Quatro, é o medo. sim. A melhor ferramenta para controle é o medo. Então, se está esse burbúrio, né, esse hype de estão invadindo, é exatamente o que aconteceu na década de 50, quando um programa de rádio falou: os ET estão invadindo, os marcianos estão chegando, e causou simplesmente um dos maiores tumultos em algumas cidades nos Estados Unidos, porque um programa de rádio estava narrando que os marcianos estavam invadindo os Estados Unidos e era apenas um programa de rádio. Dizem as más línguas e os estudiosos do assunto que esse foi um dos primeiros testes psicológicos feitos com a nação americana. Como vai ser a reação se isso acontecer? Então eles parecem que vão testando, de tempo em tempo, eles fazem alguma coisa. Nessa época, as luzes de Phoenix e agora a invasão de drones de New Jersey. Isso é uma linha de pensamento. Ô, Júlio, ainda no tema governo oculto, né, cara? Uhum. Toda hora a gente acaba conversando sobre isso. E até em questões de a gente coloca muita crença, né, em líderes, né, em homens, né? Agora Estamos perdidos. o momento agora é o Trump, né? Uhum. Então, só que assim, para quem consegue fazer essa leitura e acredita, né, que tem um governo oculto aí, Uhum. o Trump é um mero peão, né? Ele não tem relevância Entendi. dentro dessa mão invisível Desse cenário. que vai movimentando, né, essas peças. Agora, esse governo oculto, né, ele quer o quê? Ele quer o medo, ele quer controle de massa, ele quer que líderes
movimentam as nações, os interesses de acordo com os interesses deles, mas eles sempre vão ter a dualidade, né? Sempre vai Sim, ter duas forças e também pode ser que os alienígenas, né? Esse ser ultra superior? superior, muito mais tecnológico e tal, Uhum, eles sejam de fato a grande ameaça, né? Para esse governo oculto, né? Que perfeito. nós não sabemos, né? Falamos das famílias, né? E tal. Como é que tu vê isso? Bem, existe uma máxima que um presidente dos Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos ele tem uma agenda que é uma agenda muito fina, mostra que cada segundo o que, que esse cara está fazendo, né? E fora da agenda, totalmente fora da agenda, esse presidente fala: não, não, preciso ir ao dentista, do nada. Esses caras têm tudo marcado direitinho por vários, tem equipes para tratar disso. E aí ele fala que quer ir ao dentista, sai e fica acho que 48 horas, se eu não me engano, fora do radar de todo mundo do governo. Ninguém sabia onde estava o presidente dos Estados Unidos. Reza a lenda que nesse momento ele estava firmando um acordo com os alienígenas, né? Quem lê sobre ufologia, lê sobre isso, fala que esse presidente fez um acordo, né? Teve uma reunião com esses alienígenas para tratar de assuntos tanto do interesse dos alienígenas quanto dos interesse da qual a autoridade que estava lá tratou. Então, mostra que o alienígena, mesmo sendo superior, a gente tem que entender se ele é malévolo ou se ele é benévolo.